Bom dia, pessoal. Quero agradecer a todos vocês de coração, pelas orações, pelo suporte. Um mês já que eu saí da internação, minha recuperação tem estado do jeito que os médicos gostariam que estivesse. Às vezes a gente deseja algo mais acelerado, mas não está tudo dentro do ok, tudo dentro do esperado. Eu sou grato a Deus porque Deus não tem me deixado faltar absolutamente nada. Eu sou grato aos parceiros desta igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a Junta Missionária, a Crossbridge Church, a Igreja Presbiteriana do Recreio, todos os seus pastores e líderes, todas essas igrejas, mais vocês, Igreja Presbiteriana de Perdizes, pelo cuidado comigo. Eu posso dizer para vocês, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu tenho passado por esse momento de recuperação que tem sido incrível e eu digo para vocês que eu nunca experimentei Jesus e Deus deste lado. E talvez algo que Deus tem falado em meu coração, é essa grande força que Ele bota dentro de mim de poder aprender a depender dEle todos os dias. Continue orando pelo seu pastor, continue orando por esta igreja, porque eu preciso muito. Para celebrar a Deus essa manhã, para nos alegrarmos a Deus e lembrar a nossa alma da confiança que devemos ter nele, somente nele, gostaria de ler uns salmos com vocês. Os salmos no capítulo 61, no verso 62, Salmos 62, do verso 5 em diante. Gostaria que vocês lessem com o coração e pudessem depois dizer muito obrigado, porque o Senhor se apresenta como refúgio, descanso e rocha para minha alma. A palavra do salmista Davi diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Confie, derrame dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Diga comigo a Deus nessa manhã: muito obrigado. Feche seus olhos, se assim você puder, e oremos. Pai, obrigado mesmo, porque nossas almas podem encontrar descanso em Ti. Obrigado porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa rocha, aonde os nossos pés têm encontrado firmeza e sustento. Peço nessa manhã que o Teu Espírito fale a mais conosco, como tem falado e falou ao longo desta semana. E nós queremos começar, Senhor, este culto, Te dizendo muito obrigado, pois em Ti tudo vale a pena. É no nome de Jesus que nós oramos e dizemos juntos: amém. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Se o Filho libertar, livre então será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me libertou. Mesmo eu sendo pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Se o Filho libertar, livre então será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra
amparado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim, és comigo. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, amparado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim, és comigo. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Se o Filho libertar, livre então será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Se o Filho libertar, livre então será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, Jesus. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti,
grandioso és tu, grandioso és tu, Jesus. A palavra de Deus nos diz em Romanos 3, de 21 a 24. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos chama agora a nos arrependermos por muitas vezes queremos viver pela nossa fé, ser salvos pela nossa fé ou pela fé que temos em algo que não é Jesus Cristo. A fé, ela tem que ter ela tem um objeto que é Jesus Cristo. Não é nem a fé em Deus que salva, acreditar que Deus existe, que Deus pode tudo, mas é a fé em Jesus Cristo e nesse crucificado. A gente é chamado agora a se arrepender por muitas vezes querer viver pelas nossas obras, viver pela fé em outra coisa que não seja Jesus Cristo. E eu quero orar agora com vocês, pedindo perdão por isso. Vamos orar. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor. Nós pedimos perdão por muitas vezes queremos viver, correr com os nossos próprios pés, tentar lutar com as nossas próprias mãos, sem entender que a justiça é tua, Senhor. A nossa salvação nos foi dada gratuitamente em Cristo Jesus. E que o Senhor não nos pede muita fé ou pouca fé, o Senhor nos pede simplesmente para termos fé em Cristo Jesus, para termos fé que Cristo Jesus nos salvou, Senhor, morreu por nós na cruz e ressuscitou nos dando vida. Estamos aqui agora para te pedir perdão, Senhor. Pedir perdão por não crermos sempre nisso e pedimos que o Senhor nos ensine a cada dia a crer em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus. Em nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Irmãos e irmãs, estamos no meio de uma série em Lucas. Se você perdeu os outros episódios, por favor, corra no nosso YouTube e no nosso Facebook. Você pode acompanhar as demais pregações. Se você está com sua Bíblia, por favor, abra no capítulo 7 de Lucas. Quero ler alguns versos com vocês. Se você não está, é só acompanhar no monitor. E a palavra de Deus diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente, quase à morte, a quem o Senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem considerei ser digno de ir ao teu encontro. Mas diz-me uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Oremos. Pai, obrigado por tua santa palavra, porque ela é tão poderosa que transforma os corações mais duros e faz com que as nossas ações resultem em louvor e glória ao teu santo nome. Faça isso em nome de Jesus, apesar de mim. Amém. É possível viver sem fé? Essa é a pergunta que eu gostaria de trazer nessa manhã. Não, não é possível viver sem fé. Tolstói certa vez disse o seguinte: não se vive sem fé. A fé é o conhecimento do significado da vida humana. A fé é a força da vida. Se o homem vive, é porque crê em algo. O exemplo que Tolstói quer dizer, talvez mais simples, é: você só trabalha porque você acredita que você vai receber o seu salário no final do mês. Quer seja muito, quer seja pouco. Mas é por isso que você trabalha. Você trabalha porque você acredita em algo. Você vive porque você acredita em algo. Você faz algumas coisas porque você acredita que algo trará resultado. Mas existe aí uma diferença de uma fé, talvez geral, de uma crença geral, de uma esperança, de expectativas, ou até mesmo fé, tá ok?
da fé salvadora. A fé salvadora é algo totalmente diferente. Esse tipo de fé, essa fé humana, que é acreditar que o sol sempre nasce no dia seguinte, não é capaz de salvar-nos. O que nos salva é a fé salvadora. E o que é a fé salvadora? A fé salvadora, como diz com a nossa confissão de fé, é a graça divina salvadora manifesta e aplicada nos nossos corações, vinda de um dom de Deus, como diz lá em Efésios, no capítulo 2, para poder salvar a gente. E essa fé, a fé salvadora, não é algo que nós produzimos, como eu disse, é um dom, é uma dádiva, e ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela vem pelo ouvir o Santo Evangelho. Você pode conferir lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 14. E ao ouvir a palavra de Deus, a fé em nossos corações, o Espírito Santo regenera as nossas vidas, levando-nos ao arrependimento. O arrependimento vem depois da fé. A fé precede o arrependimento. É por causa da fé que nós somos levados aos pedidos de perdão por nossas falhas. Mas é importante a gente estabelecer essa diferença entre essa fé que todo mundo tem e acredita que o sol vai nascer e acredita em resultados baseados nas nossas ações e da fé salvadora. Mas às vezes a gente mistura a fé salvadora com este tipo de fé. E eu lembro de uma história lá no Rio de Janeiro, enquanto a gente fazia um trabalho na Cidade de Deus, passando por meio da comunidade, por meio de algumas vielas, um dos traficantes, numa conversa, ia evangelizando eles, dizendo a respeito de Jesus, e eu perguntei, por acaso você tem fé? Ele disse para mim, com uma arma pendurada na cintura, disse o seguinte: é claro que eu tenho fé, olha só o nosso Rio de Janeiro, Jesus de braços abertos, abençoando a nossa cidade, essa cidade maravilhosa, você acha que eu não tenho fé? É claro que eu tenho fé. E eu comecei a ouvi-lo a respeito disso, e ele disse o seguinte, inclusive ontem a gente estava cantando uma música chamada Restitui, porque a gente tinha perdido a boca aqui, e a gente estava orando para que Deus pudesse restituir a nossa boca. A boca, para quem não sabe, era o lugar de tráfico. E eu fiquei pensando, essa é a fé salvadora, isso é fé de verdade, é isso que o ser humano diz que tem fé, essa é a fé que nós temos. Talvez a gente precisa olhar para dentro de nós e perguntar que tipo de fé nós temos de fato. Quais são as marcas da fé que nós temos, ou da fé salvadora, daquela fé que a gente precisa mesmo, da fé que é a fé que a Bíblia nos ensina, é a fé daquele traficante, é a fé de Tolstói, ou é a fé daquele que Jesus vai e diz ao centurião, nunca vi homem de tamanha fé. Por fé, é importante a gente lembrar de algumas coisas, como a fé não elimina a razão e nem os sentimentos, apenas colocam eles em ordem. A fé pensa, a fé sente, a fé não é dirigida pela razão e também não é dirigida pelo sentimento. Pela razão a gente às vezes deseja muito e pelo sentimento nós queremos sentir demais. Aí Lloyd Jones diz o seguinte, a fé é a resistência da submissão, da razão e dos nossos sentimentos a Deus. O primeiro elemento da fé é intelectual, e depois segue a parte emocional. E aí ele cita Salmo 30, do verso 4 Salmo 34, verso 8, que diz o seguinte, provai e vede que o Senhor é bom. Só depois de ter provado, que eu posso então sentir o quanto Ele é bom. O que é importante nisso? O importante nisso é a gente entender que a fé não arranca o pensamento do cristão, nem a fé arranca o sentimento do cristão, apenas estabelece em ordem. Nós pensamos, nós também sentimos. Quais são as marcas da fé? 3 pontos gostaria dessa fé salvadora, 3 pontos eu gostaria de trazer a vocês, ou 3 questões sobre esta fé que eu gostaria de refletir um pouco mais. Primeira delas, a fé muda a direção. Para qual direção essa fé salvadora
ponta? Segunda questão, ela muda as nossas estruturas? Se muda, que tipo de estrutura agora eu devo ter? Se a fé, então, ela muda e mexe com os sentimentos e coloca em ordem, a fé pode me levar a sentir algum amor, alguma paixão e sentimento? Essas questões gostaria de que nessa manhã nós pudéssemos pensar um pouco mais. E a nossa primeira questão sobre a direção da fé, para onde ela empurra. Bom, vamos voltar para o texto. O texto, quando o centurião ouve falar de Jesus, que ele podia curar, a palavra curar aqui no grego tem o mesmo significado do que salvar. Então, quando o centurião fala que Jesus poderia curar o seu servo, ele menciona, Lucas escrevendo no grego, está dizendo o seguinte, que Jesus poderia salvar o seu servo. E é interessante que, nesse momento, ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele sabe que Jesus, ele tem poder para tal coisa. Ele não se acha digno, que vai para o nosso segundo ponto. Ele manda a alguns dos servos dele, dizendo que ele também teria autoridade para poder fazer isso. Só bastava uma palavra de Jesus para que o servo fosse curado. Qual é o ponto aqui? O ponto importante que nós precisamos entender é que essa fé, a fé que leva as pessoas a serem curadas, o ticket, essa fé ou esse voucher, é a fé no verdadeiro objeto que é Jesus. Não é a quantidade de fé, não é o quanto pesa a fé, não é o quanto de fé você tem, mas é o objeto da sua fé. Veja que o objeto da fé daquele traficante, daquela história que eu mencionei, é a fé na vida, num Jesus que foi construído por mãos de homens, que é aquela estátua do Cristo Redentor, e a prática não condizia com a crença. E aí aquela fé não é uma fé no objeto correto que era em Jesus. Muitas vezes nós temos fé em nós mesmos, fé nas pessoas, fé que alguma coisa de bom vai acontecer, mas a gente não tem fé em Jesus. O que muda o sentido de tudo é que quem tem fé no objeto, e o objeto deve ser correto, Jesus Cristo. Então, se você tem fé, a sua fé é em quem? Deus? Não, em Jesus. Que é por meio de Jesus, que nós chegamos a Deus. Muitas pessoas creem em Deus, muitas religiões creem em Deus, muitas religiões defendem o Deus cristão como o Deus realmente, mas não defendem Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo aparece nesse texto e para uma pessoa que não era judia, e mesmo com os judeus apoiando este homem, Jesus está dizendo que a fé era nele, como ele sendo o Filho de Deus. Não era para acreditar apenas no Yahvé, era para acreditar que Jesus era o Yeshua, o Messias. Então, se você tem fé, a fé é em Jesus Cristo que pode salvar e pode curar a sua vida por meio do sacrifício dele na cruz do Calvário. Ele é o caminho. Esse é o ponto do Evangelho. Todas as religiões falam de um tipo de Deus, mas nenhuma religião fala de Jesus como Deus, senão o cristianismo. A sua fé está no objeto correto? A sua fé está em Jesus mesmo? E que tipo de fé você tem? Você não precisa ter uma fé perfeita. Você não precisa uma fé pesada, cheia de força. É a qualidade da sua fé. A qualidade da sua fé que importa, e a qualidade é vista no objeto. Você só precisa ter fé para dizer o seguinte: eu preciso chamar Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É por meio dEle que eu sou satisfeito. É por meio dEle que a minha alma é salva. É por meio dEle que a minha vida muda. É por meio de Jesus. Jesus é o objeto da minha fé. Você tem fé nessa manhã? Apenas chame
o nome dele. Isso leva a gente para o nosso segundo ponto. Se a gente tem fé na direção correta e Jesus muda a direção para ele, ele tira dos ídolos e coloca para ele a nossa fé, porque como eu havia dito no começo, todo mundo tem fé, a questão é fé aonde? E quando o Espírito Santo age no nosso coração, ele pega a fé que nós temos em Jesus, aliás, nos ídolos ou na vida, e ele retorna para Jesus, e quando ele retorna para Jesus a fé, fazendo de Jesus o centro da nossa adoração, essa é a fé verdadeira, então algumas coisas acontecem em nossas vidas, que é a mudança de estrutura, que esse é o nosso segundo ponto. Se eu tenho a fé no objeto correto, a minha vida muda ou não muda? Sim, a nossa vida muda, as nossas estruturas mudam, não somos o mesmo. Nós olhamos para o centurião agora, que nem é mencionado o nome dele, ele vai dizer, embora os amigos dele, os judeus, vão dizer o seguinte, olha, o centurião, ele é um homem bom, viu, de bom caráter, ele ama a nossa nação, ele é um comportamento às vezes até xenofobista demais, ele ama a nossa nação e ele ajudou a gente na sinagoga, então Jesus, por favor, vai lá, ajude ele é um cara da gente. Ele estava sendo colocado como um homem prestigiado, como um homem de respeito, embora romano, mas ele era um homem de respeito até para os judeus. Claro, ele ajudou os judeus na sinagoga. E quantas vezes nós ouvimos os nossos elogios e às vezes nós nos gabamos nesses elogios. Quantas vezes nós somos elogiados, ou até mesmo forçamos elogios, e nós centramos a nossa estrutura baseado na fala de alguém e não na fala de Deus, e nem naquilo que Deus fala por meio do seu santo evangelho, de quem realmente nós somos. O centurião, embora todo mundo elogiando, e o centurião vai dizer para Jesus, ei, Jesus, eu não sou digno, é por isso que eu mandei outras pessoas. Eu não sou digno de poder receber o Senhor na minha casa. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou capaz, eu não sou ninguém. Veja como a fé muda a perspectiva sua a respeito de si mesmo. O centurião era um homem sujeito à autoridade. Ele reconhecia que em Jesus ele tinha a autoridade por meio de Deus. E ele fala o seguinte, eu também tenho autoridade. Quando ele usa eu também tenho, ele está dizendo o seguinte, eu reconheço em você, Jesus, que tu tens a autoridade porque tu vens em nome de Deus. Eu reconheço isso. Eu reconheço que a sua autoridade é maior. Você é meu mestre agora. Eu não sou mais escravo. Você é meu mestre. A minha fé está em direção ao Senhor. Ao ponto que eu olho para a minha vida e vejo que não sou nada capaz. Importante olhar para esse ponto da história do centurião, que também nos leva à história da mulher pecadora que vai ungir Jesus, lá no verso 36, quero ler com vocês alguns versos, não lerei todos, mas nesses dois blocos de textos remete à mesma coisa, a fé salvadora em Cristo Jesus. No verso 36 do mesmo capítulo, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos e o beijou e ungiu com perfume. Essa mesma mulher também estava reconhecendo quando ela quebra o frasco, e um frasco de alabastro era um frasco muito caro, com perfumes muito caros lá dentro, aonde elas usavam, e essa mulher da cidade era uma prostituta, onde elas usavam para se sentir mais atraída, aonde ela poderia tirar o cheiro do suor, o cheiro dos trabalhos noturnos, o cheiro dos trabalhos diários, e talvez não tira o tempo nem para tomar banho, e para essa mulher se tornar mais atraente, ela usaria o perfume mais caro, e ela quebraria aquele alabastro, e tinha como se tivesse
não o pescoço, mas a parte do frasco, da onde sai o líquido, ela quebraria aquilo lá e derramaria toda a sua riqueza, toda a sua atração, todo o seu objeto que levava a ser olhada pelos homens, ou sentida pelos homens, ou aceita pelos homens, ela derrama sobre os pés de Jesus. O que ela estava dizendo ali? A mesma coisa que o centurião. Eu não sou digno. Eu não sou digno, eu sou sujeita aos homens, eu sou sujeita à escravidão do pecado, mas nesse momento eu reconheço que você é o meu mestre. Os dois estavam dizendo isso, o centurião e a prostituta. Os dois estavam dizendo de sua indignidade, que eles não eram nem um pouco capazes de estar ao lado de Jesus. Sabe o que a fé faz? A fé faz a gente rever as nossas estruturas. A fé faz a gente rever a nossa identidade. A fé faz a gente rever quem de fato a gente é. Independente se você é um centurião elogiado pela sociedade, ou se você é uma mulher que talvez, ou uma pessoa que serve de escândalo para a sociedade, que ninguém vê valor em você, como aquela mulher, aquela prostituta. Independente de quem você é, a fé para os dois é a mesma coisa e faz com que os dois, e faz você e a mim, rever todas as nossas estruturas pessoais, mentais, nossas faculdades, nossas crenças, nossas histórias, nossas narrativas, tudo aquilo que a gente apoia, tudo aquilo que a gente vende, todos os nossos traumas, todos os nossos sonhos, a compreensão do mundo, a compreensão sobre mim, neste momento, quando a fé salvadora atinge a gente, faz a gente dizer o seguinte: eu não sou digno, eu não sou, o Senhor é, o Senhor é, o Senhor é, eu não sou. Se você olhar para dentro de você e você diz que tem essa fé salvadora dentro do seu coração, que o Espírito Santo colocou lá dentro, qual é a sua reação nesse momento? A sua reação é de olhar para dentro de si e se ver como? Como você se vê? Se você pudesse olhar no espelho agora e pudesse olhar no fundo da sua alma, como você se veria? Mas sabe qual é o mais belo disso? Jesus diz que o centurião, não havia tamanha fé em Israel como a do centurião. Sabe qual é o mais belo disso? Jesus vai dizer para aquela prostituta: vai, sua fé te salvou, vai, não peques mais. Jesus aceita os dois. Jesus ama os dois, mesmo os dois reconhecendo que não eram ninguém. A identidade deles naquele momento ganhavam um novo sentido. As identidades deles naquele momento eram restauradas. As identidades eram transformadas. As identidades estavam sendo, todas elas, levadas para um nível totalmente diferente de compreensão de si, num espaço em que eles poderiam dizer: Senhor, quem quer que eu seja, eu sou amado, eu te pertenço. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Não esqueçam, nós definimos o que é fé, nós fizemos a diferença, a dissecção entre a fé do mundo e a fé salvadora, a definimos, como diz também em Hebreus, que é algo que a gente não vê. Passamos pelas marcas da fé, a fé que muda a direção, que tem uma única direção, que é Jesus, o objeto da fé, e a fé que balança e muda todas as nossas estruturas. E agora a gente vai para o terceiro ponto. A fé, ela muda os nossos sentimentos. A fé nos tira de algum lugar onde só é cognitivo e nos leva a alguma paixão, ou a fé, ela é fria. A fé te leva à paixão. E aí a gente volta para o texto da mulher, o texto da prostituta. Quando a prostituta entra na casa do fariseu, Jesus estava lá para jantar. Ele reclina a mesa e entra lá. Entravam-se algumas pessoas dentro das casas, nesses tipos de jantares, que os fariseus, que eram homens religiosos, doutos, homens que conheciam realmente a Bíblia. A Bíblia não era inventada naquela época, ou não estava lá compilada naquela época, mas conhecia a palavra de Deus, conhecia todos os escritos do Antigo Testamento. Eram homens de orações, mas
apareciam algumas pessoas lá dentro. E nesse cenário entra uma prostituta. Essa prostituta, ela faz algo que traz um espanto ao fariseu chamado Simão. O fariseu chamado Simão fala o seguinte: se Jesus, como ele é o profeta, se ele soubesse quem é essa mulher, ele nem tocaria nela. Ele nem tocaria nela. Sabe qual é o problema desse fariseu? A fé de Simão. Simão conhecia. Simão sabia quem era Jesus, mas era uma fé fria. Era uma fé que estava só aqui dentro e não estava aqui. E Jesus conta para ele uma parábola de alguém que fora mais perdoado, daquele que devia mais e daquele que devia menos. E aí ele pergunta: quem se sentiu mais grato? Aquele que foi mais perdoado ou aquele que tinha pouca dívida? Aí Simão diz o seguinte: aquele que tinha maior dívida, porque ele foi perdoado, então ele se sente mais grato. Jesus responde: essa mulher, ela teve todos os seus pecados perdoados. Por isso a resposta dela, de amor a mim, é uma gratidão. Ele não está dizendo que o amor conquistou o perdão de Jesus. O que Jesus está dizendo é que essa ação é uma ação graciosa dele, de uma forma irresistível, que arranca e arrancou daquela mulher aquilo que nenhum homem, nenhum dinheiro em toda a sua vida havia arrancado: amor, gratidão, aceitação. É isso que Jesus tira dela. E ela não ganha isso porque ela oferta o perfume. Ela recebe gratuitamente, de forma imerecida, onde ela quebra-se inteira ante de Jesus. Simão olha para isso e não entende isso, porque Simão representa, sabe quem? Muitos de nós. Simão representa o homem religioso. Simão representa o homem que não consegue enxergar além de si mesmo. Simão representa um tipo de homem que foca na sua fé, na sua carreira, na sua religiosidade e não consegue sentir a beleza da presença de um Deus perdoador em Jesus Cristo. Sabe qual foi a resposta de Jesus para Simão? Simão, você é um cara frio, Simão. Simão, você me convida para jantar aqui, mas você não me ofereceu nada, Simão. Simão, você não me deu nenhum beijo, Simão. Você nem me cumprimentou, Simão. Eu sei que alguns homens vão olhar para isso e falar: ok, não preciso te beijar, mas era costume da época. E Jesus continua dizendo: você não me ofereceu um copo d'água, Simão. A sua hospitalidade, embora você queira demonstrar isso, ela foi extremamente fria, Simão. A hospitalidade dessa mulher foi totalmente diferente. A fé dessa mulher é diferente da sua fé, Simão. É algo que nós podemos olhar para Jesus e perguntar: será, Jesus, que eu realmente sinto afeição pelo Senhor? Eu sinto mesmo afeição? Eu vibro pelo Senhor? Qual foi a última vez que nós choramos aos pés de Jesus? Qual foi a última vez que nós ajoelhamos aos pés dele? Qual foi a última vez que nós confessamos os nossos pecados e deixamos com que a razão dirigisse até a nossa emoção? Eu não estou dizendo sobre um sentimentalismo. Eu não estou dizendo que você tem que sair choroso e bater o pé e se chicotear, não. Eu estou dizendo qual foi a vez que a razão tocou o seu coração. Quando foi a última vez que a fé tocou o mais profundo da sua alma? Qual foi a última vez que você sorriu, aquele sorriso gostoso de gratidão, ou aquele choro de alegria, ou aquele choro de arrependimento? Qual foi a última vez que o ler as Sagradas Escrituras mexeu com as suas paixões? A fé reorganiza isso. A fé reorganiza tudo isso. A fé tira a paixão que a gente tem nos ídolos e bota de novo em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Nós somos homens apaixonados. Nós nascemos para amar. Nós nascemos para relacionar. Nós nascemos para nos apaixonar. Mas quando a fé vem, essa fé salvadora, vem de uma ação que nós olhamos na cruz do Calvário, onde ela abre os nossos olhos, nós choramos aos pés da cruz, nossos olhos lacrimejam,
nossos olhos marejam, nossas bocas tremulam, nossos joelhos já não aguentam mais ficar de pé. A gente é impulsionado pelo Espírito Santo. A emoção toca as nossas almas por causa da razão, por causa do verbo que se torna carne. Sabe, irmãos, nós não precisamos ser como os estoicos, aqueles que disseram, como Sêneca, entre outros, que dizem assim: olha, você não precisa gostar não, porque se você gostar, vai ser difícil você deixar de gostar. Então a forma de você tirar a dor é não gostando, a forma de você não sofrer é não amando. Isso os estoicos defendem isso, não. Jesus chorou quando Lázaro morre. Jesus só não foi dirigido por aquele sentimento, mas Jesus chora, nós podemos sentir isso. E nessa manhã, eu quero dizer a você que você foi aceito, que independente se você é o centurião, o cara elogiado, se você é a figura da prostituta, da mulher que é odiada e mal falada na sociedade, você é aceito do jeito que você é, embora Deus te convida para uma caminhada transformadora. A aceitação do jeito que nós somos não é o convite para ficarmos do jeito que somos. A aceitação do jeito que nós somos é um convite, e aí é o poder da graça para transformarmos todos os dias, porque faz com que a gente mude, porque nós não conseguimos resistir a tamanho amor. Imagine a fala de Jesus: Simão, você sabe que eu sou profeta, mas Simão, falta paixão em você. Simão, você sabe que ela é prostituta e você é um cara que conhece a lei, mas ela me amou, Simão. Ela me ama. Simão, você é o cara que me chama para participar da sua casa, mas você não me convida para entrar dentro da sua vida. Ela entregou a sua vida. Simão, você sabe tanta coisa. Ela não sabe nada, mas ela entregou tudo e transferiu tudo que ela tinha para mim. Simões, eu sou um tipo de Simão, você é o tipo de Simão, mas hoje de manhã pode ser diferente. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Que a fé tem de tocar, além da razão, a nossa emoção e transformar e rearranjar as nossas paixões. Guardem isso. A fé te leva a um objeto, ao objeto que é o objeto correto, que é Jesus Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Mestre, o seu substituto. A fé salvadora é aquela que mexe com as suas estruturas pessoais, que faz com que a sua identidade seja transferida para Jesus. A fé tem a sua marca, a paixão, a afeição, um afeto. Ela regula tudo e faz com que nós não sejamos e não tenhamos apenas uma fé religiosa, fria, condenativa, egoísta, mas que tenhamos uma fé empática, cheia de compaixão, cheia de amor, uma fé afetuosa, porque Jesus, ele tem o seu amor pactual e tem a sua bondade compassiva. Jesus é o Deus recede, é o Deus de amor pactual. Eu quero orar por você nessa manhã, você que se sente talvez como o centurião, desejando a salvação e a cura de alguém e não se acha digno de Jesus. Você que talvez esteja desesperada como essa mulher, hoje é dia de salvação, hoje é dia de se achegar mais próximo, hoje é dia de cura, hoje é dia de transformação. Oremos. Pai, eu peço que o Senhor traga aos nossos corações cura, traga aos nossos corações transformações, traga aos nossos corações salvação, pois nós precisamos. Às vezes agimos como um centurião, nos achamos muito indigno, ou às vezes nós agimos como a prostituta, nos achando de forma indigna e vivendo uma vida indigna, ou até mesmo nós vivemos como Simão, uma fé extremamente fria. Peço que o Senhor nos ajude a ter uma fé de qualidade, uma fé que venha do Senhor e transforme todas as nossas estruturas. É o que eu peço. Ajude os
fracos, ajude os oprimidos, ajude aqueles que estão sofrendo nesse momento, aqueles que estão com suas famílias, aqueles que tanto precisam e aqueles também que acham que não precisam de mais nada. Peço que o Senhor toque, Senhor, de uma forma em que a razão toque as suas emoções, no nome de Jesus. Amém. Continue assistindo a nossa série, continue engajado conosco, continue participando, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa tocar e transformar a sua vida todos os dias. Que a graça dele esteja com vocês, que o amor do Pai, que a presença poderosa, consoladora, santificadora, regeneradora do Santo Espírito esteja com todos vocês, com todas as tuas famílias e todas as famílias da terra, no nome de Jesus. Amém. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Não há mais medo ou culpa em mim. Este é o poder de Cristo por toda a minha vida aqui. Nele serão meus dias. Nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar. Até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar. Até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei.